E Gilberto, lateral direito do Bahia, pode se mudar para o Cruzeiro? Especulação que começou nas redes sociais foi ouvir uma pessoa envolvida nas tratativas. E posso te assegurar que há quem o defenda dentro do Cruzeiro. Atleta já mais veterano, 33 anos de idade, o Gilberto não tem conseguido jogar na atual temporada como se imaginava, porque precisou passar por uma cirurgia de apêndice. Ele ficou de fora entre 16 de fevereiro e 11 de abril. Tem voltado agora, retomando e reconquistando sua condição de titular. Cruzeiro busca um lateral direito porque vai abrir mão do William. O contrato do William se encerra em dezembro, mas pinta uma proposta de razoável para boa. A tendência é que o Cruzeiro libere o William já na metade do ano. Em relação ao Gilberto, temporada atual de 8 jogos, tem 1 gol e 3 assistências, muita força física, boa capacidade ofensiva, tem evoluído no sistema defensivo. Gostaria de saber a sua opinião, torcedor do Cruzeiro. O Gilberto seria uma boa aquisição para concorrer especialmente com o Cauã e com o Fagner, que hoje brigam pela condição de titular. Já uso o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Eu saio daqui bem feliz com o que aconteceu. Acho que o Cruzeiro deu mais uma resposta bem positiva quando estava em um cenário adverso. Claro que o que todos falaram aqui na Samuca TV, as chances que foram criadas e a gente não pode perder. Destaco essas duas aí que eu acho que todo mundo está ainda na memória, a do Christian e principalmente a do Neisser, quando você está ali com um jogador a menos. Então não se pode, num jogo tão difícil assim, você perder chance clara, como os dois perderam. O Neisser criou aquela oportunidade, então teve tudo para tirar um 10 e aí joga uma chance daquela por água abaixo. E a do Christian foi uma jogadaça do Cruzeiro, que coroaria uma virada aqui diante do Boca. E muito provavelmente o Cruzeiro sairia daqui com os 3 pontos e classificado. Mas quando a gente vem para este duelo, pressão para todo mundo, e aí você volta com um ponto, é um ponto para ser muito valorizado, uma campanha de reação que o Cruzeiro vem fazendo, e temos tudo aí para no dia 28 buscar esta vaga. Então acho que isso fortalece o grupo, fortalece Arthur Jorge, e bora lá lotar o Mineirão, porque são 3 compromissos aí fundamentais para a gente fechar da melhor forma possível um cenário em que talvez poucos esperavam que o Cruzeiro fosse chegar com essas condições em meio a tanto jogo nesta maratona de abril e maio. Valeu, pessoal! Alexandre Simões, vamos lá. O impacto desse empate, desses pontos somados pelo Cruzeiro nessa noite na Bombonera, o que significa este empate para a Raposa, Simões? Ô Cirilo, significa depender apenas dele para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Quinta-feira que vem, dia 28 de maio, 21h30, se o Cruzeiro bate o Barcelona de Guayaquil do Equador, que pode vir ao Mineirão até já eliminado, ele estará nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, quer dizer, a classificação depende de uma vitória por qualquer placar sobre o Barcelona do Equador, quinta que vem, dia 28, 9h30 da noite, no Mineirão, tá? E aí, vamos falar de primeiro lugar da chave, que é interessante, porque você vai pro pote 1 do sorteio das oitavas, e você no pote 1, você evita, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que vão ser os primeiros colocados dos seus grupos, tá? O que o Cruzeiro precisa? O Cruzeiro precisa, batendo o Barcelona, que a Universidade Católica empate um dos 2 jogos que ela ainda vai disputar. Na quinta-feira, ela recebe o Barcelona lá em Santiago, tá? Então, na quinta-feira, a Católica recebe o Barcelona lá em Santiago. Se vencer, ela vai aos 10 pontos, ok? Vai ter 3 de frente em relação ao Boca, mas na última rodada, que é a sexta, também dia 28 de maio, 9h30 da noite, a gente tem Boca e Católica em La Bombonera. E se o Boca vencer, ele classifica. Porque ele abriu esse grupo D batendo a Católica lá em Santiago, e se ele fechar o grupo batendo a Católica em Buenos Aires, e isso se a Católica vencer o Barcelona de Guayaquil, ele classifica pelo primeiro critério, que é o confronto direto. Então, quer dizer, as chances do Cruzeiro de ser o primeiro colocado do grupo D são muito grandes, ele vencendo o Barcelona. Venceu, classificou. A Católica não venceu um dos 2 jogos que ela tem pela frente, tá? O Cruzeiro será o primeiro colocado do grupo D. Então, quer dizer, a situação do Cruzeiro, a gente pode dizer que é até relativamente tranquila. Não é a Católica não vencer um dos 2 jogos. Deixa eu explicar melhor, porque senão o pessoal não vai entender. A Católica tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro. Se ela empata com o Barcelona de Guayaquil, ela vencendo, ela passa o Cruzeiro, e se ela vencer o Boca, ela tá na primeira colocação pelo critério de desempate. Só que o Boca, com esse empate contra o Cruzeiro, tá? Ele segue dependendo só dele.
assim como antes de a bola rolar. Porque na última rodada, se ele ganhar da Católica e na Bombonera, ele passa a Católica mesmo que ela tenha vencido o Barcelona de Guayaquil. Então, quer dizer, a classificação depende de uma vitória e o Cruzeiro muito, mas muito próximo de conquistar a primeira colocação do Grupo D se bater o Barcelona. Aí terá que contar com uma derrota da Católica pro Boca ou 2 empates dela, um com o Barcelona de Guayaquil e outro com o Boca Juniors. Então, quer dizer, situação do Cruzeiro clareou bastante, ô Cirilo. Nesse Grupo D, era um jogo extremamente decisivo e o Cruzeiro sai de Buenos Aires com um empate com sabor de vitória quando se olha a classificação. Com certeza, Alexandre Simões, comentarista aí, Tatiaia. Torcedor, você do YouTube pode participar. Mande sua mensagem aí, deixa o like, interaja conosco. É o Cruzeiro conquistando um grandioso resultado, hein? Um empate com sabor de vitória, como disse o Alexandre Simões lá na Bombonera, por este Grupo D da Copa Libertadores da América. Cruzeiro nesse momento líder. Vamos ficar de olho no jogo da quinta-feira no estádio San Carlos de Apoquindo. Católica e Barcelona de Guayaquil vão se enfrentar em Santiago, no Chile. Mais cedo, um brasileiro já garantiu sua vaga. O Mirassol venceu o Always Ready por 2-1. O jogo que foi no Paraguai por conta da ausência de condições de segurança na Bolívia. O jogo foi transferido. Mirassol lucrou com isso. Venceu por 2-1. Está classificado às oitavas da Libertadores. Tem 12 pontos somados. Lanús e LDU vão se enfrentar amanhã. Os dois têm 6 pontos. Ou seja, qualquer que seja o resultado, Mirassol não poderá ser alcançado pelas duas equipes, né? Apenas por uma delas. Dependendo do que acontecer amanhã, às 9h30 no estádio Casablanca, em Quito. E Always Ready, com 3 pontos, não vai ter chance mais de classificação. Temos ainda a última rodada. Mirassol vai visitar o Lanús na próxima terça-feira. E o Fluminense esteve em campo, venceu o Bolívar por 2-1. Com este resultado, está em desvantagem justamente contra esse adversário no critério confronto direto, que perdeu o jogo da ida do turno, né, da primeira parte aí dessa fase de grupos, por 2 de diferença. Como hoje venceu por apenas 1 de diferença, mesmo empatado em pontos com o Bolívar, está em desvantagem no confronto direto e é o terceiro colocado. Na quinta-feira, às 7 horas, tem Laguaira e Independente Rivadavia. O Rivadavia já está classificado. Se o Laguaira vence, ele vai ser vice-líder da chave ao término da quinta rodada. Qualquer outro resultado, o Bolívar será segundo e o Fluminense terceiro. E na rodada decisiva nós teremos Fluminense e Laguaira. Situação do Grupo C da Copa Libertadores da América. Hugo Sérgio, respirou, Hugo. Grande resultado, hein, Locutor Queiroz? Cirilo, que jogo. Meu amigo, que batalha, meu amigo, que tivemos aqui em La Bombonera, contra tudo e contra todos, contra a pressão do torcedor, que é tradicional. Um jogo que o Cruzeiro, pra mim, eu falo que vence, que empate pra mim foi vitória. Foi vitória aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires. Contra uma arbitragem no final, o árbitro simplesmente esqueceu o cronômetro, deu 9. Ali no tempo regulamentar, é até 54. Ele terminou o jogo com 57 minutos. Com 57 minutos. O Cruzeiro com a menos. E encarando um Boca pressionado, que vinha de uma eliminação de um campeonato nacional, do campeonato argentino. E aí o Cruzeiro busca a resposta, ainda com o time completo em campo, empata com Fagner e luta no final a cada segundo. O que passou, passou. Tá perdoado, mas que não fale tanto assim. Me refiro ao Villarreal, que teve a grande chance de matar o jogo. Tá perdoado também Christian, que joga muita bola. Perdeu um gol incrível. O que passou também passou. O foco agora é no Barcelona de Guayaquil. Uma outra decisão é vencer, lotar o Mineirão e abraçar a classificação. O Cruzeiro, que é líder do seu grupo, líder do Grupo D da Libertadores. Que time de entrega e que goleiro o Cruzeiro tá revelando. Ele chegou pra ficar. Ele chegou com o pé na porta. Estufou o peito com moral, com personalidade e grande atuação desse goleiro Otávio. Sobrenatural, absurdo, o que esse menino tá pegando. Não sei se o Cruzeiro vai no mercado atrás de um goleiro não, porque ó, já temos aí a resposta. Com apenas 20 anos de idade, dentro de La Bombonera. Quantas defesas ele fez? Cracaço, tá pegando muito, Otávio. Baita resultado do Cruzeiro aqui em La Bombonera, meu amigo, é nosso. Ale Oliveira, seu primeiro comentário aqui no pós-jogo 7 Cadete, Ale. Um resultado de empate que é para se comemorar muito, pela circunstância do jogo, né? Você perde o Gerson faltando 22 minutos, depois faltando sei lá quantos minutos, porque ele não acabava nunca mais o jogo, né? Mas o Gerson que é o principal jogador do time. Um time que tem um desgaste, que a gente já falou muito sobre isso, contra o Boca Juniors jogando a sua vida com o seu torcedor, e você consegue segurar esse resultado que eu não quero me precipitar aqui, mas para mim o Cruzeiro estará na próxima fase e tenho quase certeza que em primeiro lugar para decidir nas oitavas de final, com o Mineirão absolutamente lotado, mas esse é um assunto para depois. Agora, o resultado foi maravilhoso, sensacional, e no segundo tempo, se tem um pouquinho mais de cuidado para finalizar, poderia ter matado a classificação já hoje. Teve o lance do Christian, teve o lance do Neiser, que poderiam ter dado uma tranquilidade gigantesca no jogo e também na classificação por esse grupo. Então, assim, acho que tem muitos aspectos positivos a serem considerados, algumas correções de rota,
mas de qualquer maneira foi uma batalha, e uma batalha que, embora tenha terminado empatado o jogo, uma batalha que o Cruzeiro conseguiu sair vitorioso, viu, Cirilo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.